aqui é o professor Ronaldo e hoje a gente vai estudar um pouco sobre raiz quadrada, mais precisamente raiz quadrada aproximada. Então, primeiramente, para saber a raiz quadrada de um número, podemos pensar que o número elevado ao quadrado será o resultado. Portanto, o conhecimento da tabuada e de potenciação são extremamente necessários. Necessários por quê? Porque não são todos os números que vão ter uma raiz quadrada exata. Vai ter números que têm a raiz quadrada exata e vai ter deles que você não vai conseguir encontrar. Então, os quadrados perfeitos são os números que possuem raiz quadrada exata. Então, para facilitar um pouco, eu listei aqui alguns quadrados perfeitos para a gente tomar como base para calcular a raiz quadrada de uma forma mais rápida, porque seria bom a gente aprender algumas para facilitar os cálculos. E depois, quando não houver dentro desses números quadrado perfeito, uma raiz que você está procurando, aí você vai procurar aproximar esse número. Então é o seguinte, gente, eu coloquei aqui o zero elevado ao quadrado, que é igual a 0 vezes 0, que vai dar 0. Então esse número aqui, o 0, é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele possui uma raiz quadrada exata. 0 vezes 0 é igual a 0. Depois do 0, nós vamos ter o 1. 1 possui raiz quadrada exata. Então, se eu pegar qual a raiz quadrada do número 1, eu vou encontrar o 1, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Depois do 1, nós vamos ter raiz quadrada por 4, que é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Depois nós vamos ter raiz quadrada para o 3, ou para o 9, melhor dizendo, que o resultado vai ser 3, porque 3 vezes 3 é 9. E aí nós vamos seguir uma lista que eu fui criando a partir do 0, né? 3, 4, 5, 6, 7, eu fiz até o 11. Então, toda vez que você multiplicar um número por ele mesmo, quer dizer que aquele resultado possui uma raiz quadrada exata. Aquele resultado é um quadrado perfeito. Então, eu fiz aqui até o 11. Qualquer raiz quadrada que perguntar desses resultados, ele vai possuir. E vai ser o número que foi multiplicado por ele mesmo. Vai ser o resultado dessa raiz quadrada. Aí você vai se perguntar, mas e se aparecer outro número diferente desses? Por exemplo, se eu perguntar qual a raiz quadrada do 8, você percebe que o 8 não existe aqui nesse resultado. O 8 não é um quadrado perfeito. Qual é a raiz quadrada do 50? Aí você vai procurar aqui e não vai encontrar. Então aí você vai precisar aproximar. Você também vai seguir esse mesmo raciocínio de multiplicar dois números iguais para encontrar o mais próximo possível desse resultado. E aí a gente vai ver alguns exemplos, como é que calcula, observando aqui os resultados. A gente pode achar algum que está aqui, já vai direto. E o que você não encontrar nessa lista, você vai ter que fazer por tentativas. Ou então você pode ir criando listas, né, aleatoriamente, fazer 12 vezes 12, dá 144. Você pode criar para facilitar um pouco, tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui de um lado sempre a raiz quadrada exata e do outro lado eu coloquei uma raiz aproximada. Essa raiz aproximada pode ser só um número, pode ser um número com uma casa decimal, um número com vírgula, né? Pode ser com duas casas decimal, mas a gente vai ver aqui só até uma casa decimal, tá certo? Então primeiro nós temos aqui a raiz quadrada de 36. Qual a raiz quadrada de 36? Então você deve pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Então como nós temos aqui uma lista, nós podemos primeiro observar essa lista que eu já criei, que você também pode criar qualquer uma. Procura nos resultados se tem algum quadrado perfeito do número 36. Você vai perceber que tem. Então, esse número possui raiz quadrada exata. E a raiz quadrada do 36 é o 6. Então, aqui você já encontra o resultado diretamente. E aí, qual a raiz quadrada do 50? Aí você vai perceber que no 50 ele não é um quadrado perfeito. Você não vai encontrar ele aqui nos resultados. Então, você não vai ter raiz quadrada exata, você vai ter que procurar a raiz quadrada aproximada. Como é que você faz isso? Primeiro você vai procurar qual é o número que está mais próximo do 50 dentro dessa lista, para poder aproximar. Então eu percebo que nós temos o 49 e temos o 64. Porque aqui o 49 não vai dar 50, vai dar bem pertinho, mas o 64 vai passar. Então o mais próximo aqui seria o número 7. Não é isso? O número 7 seria um número aproximado, um número inteiro. Então eu posso colocar o 7 como resultado. Se for pedir só uma casa decimal, melhor dizendo, se for colocar só o número inteiro, seria o 7, porque o 8
O 8 você percebe que vai passar muito. Então 7 seria um número inteiro aproximado. E se você for querer procurar com uma casa decimal, você vai fazer tentativas. Você vai colocando números com vírgula, números decimais, até encontrar o mais próximo. Aí vai entrar a nossa parte de multiplicação, né? Então vou tentar fazer aqui o 7,1. 7,1 vezes 7,1. Você vai ter que calcular mesmo. Dá 1, 1 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 7 dá 49. Você vai somar. E nós vamos ter 1, 14 vai 1, 10 vai 1, 5. Temos dois números com vírgula, então aqui eu vou ter duas casas decimal. Então você percebe que quando eu coloquei 7,1 já deu 50,4. Então para tirar dúvida, se você fosse colocar o 7,2 ia passar mais ainda. Então o mais próximo possível aqui, com uma casa decimal, vai ser o 7,1. O 7,1 ó, deu 50,4. Então se eu fosse procurar com uma casa decimal, seria o 7,1. Então é dessa forma que a gente calcula a raiz aproximada, por esse método. Vamos continuar com mais exemplos. Se eu tenho o 49, qual a raiz quadrada do 49? Aí você vai observar na nossa lista lá se vai possuir o 49. Então dentro desse quadrado perfeito você vai ver que tem o 49. Então o resultado dessa raiz quadrada vai ser 7. Então você vai lá, coloca como 7 como resultado, porque é uma raiz exata. O 90, se você for procurar o 90, você vai perceber que não vai ter na nossa lista que a gente criou. Mas a gente vai perceber que o 81 e o 100, está entre 81 e 100. Se for 9 vai dar 81, se for 10 vai dar 100. Então qual será a mais próxima do 90? Então, ó, do 81 você vai perceber que para chegar no 90 falta 9. E do 90 para chegar no 100 falta 10. Ou seja, vai ser mais ou menos no meio. Não está nem mais perto de um nem perto do outro. Então, o mais próximo possível está faltando 9. Tá, para chegar no 90 do 81. Então vai ser entre 9 e 10. Vai ser 9, alguma coisa. Aí você vai fazer alguma tentativa. Vamos tentar mais ou menos. Se fosse colocar por um número seria o 9, porque dá 81. Então o resultado seria 9. Porque se eu colocasse o 10, ia passar mais. Passa 10. Do 90 por 100, passa 10. Falta 10. E do 81 por 90, falta 9. Então eu colocaria o 9, que é o mais próximo. Mas se quer uma casa decimal, seria por tentativa. Então eu vou fazer por tentativa aqui o 9,5. 9,5 vezes 9,5. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 9 dá 45. Com mais 2, 47. 9 vezes 5 dá 45. Vai 4. 9 vezes 9 dá 81. Com mais 4, 85. Soma 5, 12, 10, 9. Duas casas decimal. Então, ó, quando eu botei 9,5 deu 90,25. Ficou bem pertinho do 90. Mas você tem que tirar a prova, tentar fazer outra aí para ver qual é o mais próximo. Então, como eu vou fazer agora o 9,4, só por tentativa mesmo, 9,4. 9,4, 9,4. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 9 vezes 4 dá 36, com mais 1 dá 37. 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 9 dá 81, com mais 3, 84. Então vai dar 6, 7, 6 dá 13, 8, 8. 2 casas decimal. Então o outro resultado deu 88,36. E esse aqui já deu 90,25. Então qual será o mais próximo? O mais próximo é o do 90,25. Quando eu diminuir uma unidade, já ficou faltando mais. Então o mais próximo vai ser esse 90,25. Ou seja, o resultado aproximado para uma casa decimal é o 9,5, que é o mais próximo. E aí os outros exemplos aqui a gente percebe que são já números maiores, que você não tem naquela lista. Mas você pode criar a sua própria lista, você pode fazer tentativas e encontrar. Eu vou ser um pouco mais breve, já vou mais ou menos direto qual é o resultado, para a gente ganhe tempo nesse vídeo. Pronto, a raiz de 256. Eu fazendo tentativas, né, para quem não sabe, você pode ir tentando os números, e quando eu tentar o número 16,
16 vezes 16 vai dar 256. Então, foi feito o cálculo aí e deu 256. Logo, o valor da nossa raiz é exato, ele é 16. E no 256, se o 16, quando eu fiz a multiplicação, deu 256, então eu não posso tentar o 16 de novo, já foi feito, né? Se eu tentar o 17, você vai ver que vai passar mais ainda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar o número 15, que é antes, né? Porque se eu botar o 17, vai passar mais ainda. Então, eu vou fazer o número 15 e volto com o resultado. Então, fazendo o cálculo aqui do 15, deu 225. Então, ó, o 15 vai faltar e o 16 vai passar. Então, está entre 15 e 16, mas está mais próximo do 16 do que do 15. Então, se eu fosse colocar um número inteiro para aproximar, seria o 15 ou 16? Eu botaria o 16. Por quê? Porque está mais próximo do 250, que deu 256. Aqui no 15 vai faltar bastante. E se for você fazer uma casa decimal, você vai ter que fazer próximo do 16. Vai ser 15, alguma coisa, próximo do 16. Então, eu vou fazer a tentativa aqui por 15,8 e ver o resultado. E fazendo por 15,8, eu encontrei o resultado de 249,64, bem próximo do 250. Aí eu percebo também que se eu for fazer o 15,7, vai diminuir mais ainda, não vai me ajudar em nada. Então eu posso tentar fazer o 15,9 para saber qual que vai ser mais próximo, se vai ser o 15,8 ou 15,9. Então eu vou fazer. E fazendo o 15,9, eu encontrei o resultado 252,81. Então aqui no 15,9 vai passar 2,81 e aqui vai faltar só menos de 1. Então eu vou ficar com o resultado de 15,8. Então aqui pode ser também 15,8 se for aproximado para uma casa decimal, tá bom? Então eu coloquei, tem esses dois aqui, caso vocês queiram treinar, e o restante está na atividade, viu? Faça da mesma forma que vocês vão encontrar, tá certo?